eu vi que com o passar das gerações, porque eu já estou dando aula para poder ser filhos dos meus primeiros alunos, sabe? Com o passar das gerações, a questão do nervoso, daquela angústia, daquela coisa, daquela ansiedade, só tem crescido. O número de crianças que sofrem com essa ansiedade, né? E também o nível da ansiedade tem aumentado. E a gente fica pensando, mas por que está acontecendo isso? A gente já conversou em alguns bate-papos, por quê? Uma coisa que acontece é que todos nós, não só as crianças, todos nós vivemos num mundo de autoestímulo. Muito estímulo. Então, o que acontece? Quando você vivia lá na floresta, né, caçadores, naquela vida primitiva, você vivia num nível de relaxamento até você ter que fugir de um leão. E essa história, minha prima conversou comigo, tem um vídeo sobre essa história falando sobre o autoestímulo. O que é uma pessoa quando sofre muito estímulo? Por que todo mundo vive em estado de estresse hoje, né? Você veio uma fera para te pegar, você sai correndo e o que acontece com o teu corpo? Todas as funções que não são básicas para você se manter vivo se desligam para focar toda a energia para sua sobrevivência. Naquele momento, que é fugir do leão, que é o exemplo de agora. Então, o que acontece? O teu intestino não está funcionando, um monte de coisa do teu corpo não está funcionando, a tua memória não está funcionando, porque você está focado em fugir do leão. E daí, fugiu do leão, que bom, seu corpo funciona da maneira certa para jogar toda a energia para você conseguir sobreviver, e todas as funções, você reacalma e todas as funções voltam à sua normalidade. Isso era o que era para acontecer. Mas com o autoestímulo, e o nosso cérebro não tendo a capacidade de ajustar o que é morte iminente e o que não é, a gente está atrasado, igual eu hoje. Eu estava atrasada para chegar aqui para a live, parecia morte iminente. Todas as minhas funções para tentar chegar bem rápido. E o que acontece? O corpo fica autoestimulado. Só que a gente não relaxa o resto do dia. Daqui a pouco acontece uma outra coisa que te autoestimula, e daqui a pouco é um post, e daqui a pouco é uma coisa do trabalho, e o dia inteiro você tá matando 3 leões por dia, literalmente. O teu corpo sente-se como se estivesse passando por 3 ou 4 situações de morte, né, de vida ou morte, todos os dias. E isso acontece com as nossas crianças também. E isso são coisas que são naturais, são importantes, que são os picos de adrenalina, principalmente, que nos dão esses momentos de maior esforço, maior clareza, quando você tem que agir mais rapidamente. Mas a dificuldade é que as nossas crianças não estão preparadas para reagir com esses picos e o dia inteiro. Então, elas estão sempre em estado de alerta. Teve uma vez, a gente achou bem interessante, né? Uma aluna nossa, ela chegou na escola, tinha uma família com dificuldades, aí várias situações, ela falou, a polícia está ali na esquina, que estranho, né? Por que ela achou estranho? Porque provavelmente a família dela tinha problemas com a polícia. Quem não tem uma estranheza quanto a isso, não acha isso estranho. Mas agora, com os hábitos que estão acontecendo com as nossas crianças, onde está a cada momento recebendo mensagem, a cada momento recebendo notificações, a cada momento recebendo propagandas, a cada momento recebendo novos estímulos, seja físico, seja químico, seja por meio de alimento, por meio que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, elas vão acabar em um determinado momento passando do ponto. É como se você ficasse sempre acelerando o motor, né? E sem engatar marcha, ele fica aumentando a rotatividade e usando além do limite que ele precisa. Então é mais ou menos assim que esse motorzinho das nossas crianças estão girando nesse momento. Girando sempre a 300 por hora, sem estar com uma marcha engatada e sem estar correndo. Só parado, já está girando a 300 por hora. E é difícil porque nós não percebemos que a gente está vivendo nessa correria. A não ser que a gente pare para refletir sobre o que eu vou tirar da minha rotina, o que não tá bom, como que eu posso melhorar. Mas como que a gente consegue parar? Não é comum a gente conseguir parar e refletir sobre isso. No seu dia a dia, você consegue parar e refletir sobre isso? Tem que ser uma coisa consciente e, né, você tem que determinar um momento. Esse que é a grande sacada da meditação, né? Você tem que determinar um momento para você parar tudo, desligar o eletrônico e desligar você também, focar numa coisa só, né? Focar a sua mente, o seu pensamento em uma coisa só, fazer uma reflexão, fazer uma respiração para que você consiga pensar sobre a sua prática. E as crianças não sabem fazer isso, né? Elas têm que ser ensinadas a fazer isso. E elas também não sabem como controlar e também não sabem o que é muito, muito importante. E elas vivem desses estímulos. Hoje eu estava assistindo um vídeo sobre de um psicanalista, neurologista, na verdade, ele falando sobre TDAH.
E ele falando sobre, né, as dificuldades, o que o TDAH, a pessoa que tem TDAH, ela tem as falhas, né, no seu processamento, onde a dopamina, que é o que ajuda ela a ter a saciedade, estar feliz e motivado para as coisas, ela falta no organismo dessa pessoa, então ela sempre está dispersa. Ele falou, não é que ele não tem atenção, ele tem muita atenção em muitas coisas. Eu, nos últimos tempos, cada vez tenho, né, aprendido um pouco mais sobre isso e refletindo sobre a minha falta de atenção sobre as coisas. Mas uma coisa que ele fala que é bem interessante é sobre a ideia de que quanto mais estímulos a gente recebe, mais difícil vai ficar a gente de se concentrar. Então, nós temos que começar a tentar desligar alguns desses estímulos aos poucos. E ele menciona sobre alguns exercícios básicos, onde as pessoas que têm ou não têm TDAH, e ele fala assim, será que a gente tem mais pessoas com déficit de atenção hoje, ou será que elas têm mais diagnóstico? Será que... Ele menciona uma coisa bem interessante, falou, talvez o seu avô, que tinha um mercadinho há 50 anos atrás, poderia ter um déficit de atenção. E isso passou geneticamente para você. Mas na atividade que ele tinha, no dia a dia, onde ele precisava lá cuidar do mercadinho dele, não interferia. Mas agora, onde nós precisamos sentar, trabalhar com planilhas, onde nós precisamos trabalhar com progresso de projetos e coisas assim, atrapalha, influencia. Então eu vejo que eu tenho uma grande falta de atenção em muitas coisas e muitas vezes eu lembro quando eu trabalhava uma época na área administrativa, eu trabalhava em um escritório como comprador, no final do dia, às 5 da tarde, eu tinha 30 e-mails para responder, 10 planilhas para terminar, em 1 hora, porque eu ia abrindo coisas e não conseguia terminar. E aí, chega naquele momento onde, o que eu fazia naquele momento? A música é um dos elementos que me ajuda muito a me colocar em ordem. Então eu colocava meus fones de ouvido e falava, galera, eu vou terminar isso aqui em 1 hora. E focava ali por 1 hora. Em casa, quando eu preciso trabalhar, eu falo para minha esposa, eu falo, agora eu vou ficar pelos próximos minutos, eu não tô aqui. Coloco o fone e consigo focar. Então, às vezes, o que você precisa enxergar na rotina do seu filho? Primeiro na sua, se você tem essa dificuldade, é bom você junto estudar para ajudar o seu filho. E eu, percebendo a minha falta de atenção, percebi que a minha filha também tem dificuldade de atenção e concentração. Mas aí, o que você pode identificar? Qual que é o melhor mecanismo? Então, uma música, um som, nenhum som, talvez algum tipo de ritual, onde você começa por isso e termina por aquilo. Essas são coisas bem simples que vão ajudar vocês a identificarem juntos quais são as melhores formas de resolver os seus problemas nessa falta de atenção, que é o foco.